Amores, tudo bem com vocês? Então, bom, eu estou aqui para poder fazer o vídeo agora, o vídeo parte 2, o preenchimento da nossa ficha, tá? Eu vou falar para vocês agora a respeito da... A gente está na parte de habilidades, tá? Que é o terceiro quadradinho aí da nossa ficha. Me desculpe. Bom, as habilidades, elas são habilidades que a pessoa tem, que o seu personagem tem, tá? Ou ele adquiriu isso ao longo da vida como um conhecimento, ou como uma perícia, algo no qual ele se dedicou para poder fazer, ou é um dom natural que ele tem, um talento nato, uma coisa que já nasceu com ele. Claro que ele pode desenvolver isso ao longo da vida também, tá? Porque os talentos podem ser desenvolvidos. Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que a gente tem 5, 9 e 13 pontos. Nas habilidades, a gente não tem esse um ponto inicial. Então, todo mundo tem 0 em cada habilidade. Cabe a você escolher em qual grupo você vai colocar esses 5, 9 e 13 pontos. Beleza? Como eu disse, os talentos são dons naturais que a pessoa nasce com ele e ela pode desenvolvê-los durante a vida. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Lábia. O que é lábia? Lábia é o jeito de levar a pessoa através daquilo que você fala. Você é eloquente, você conversa bem, você leva a pessoa na sua lábia e a gente joga isso às vezes com manipulação, depende daquilo que você está tentando fazer na sua ação. Tá? Prontidão. É uma pessoa que automaticamente ela é uma pessoa mais ressabiada. Ela está sempre observando, ela está sempre pronta para poder agir diante de uma situação. Tá? São alguns exemplos que eu estou dando. Manha é talento para o crime. É aquela pessoa que ela tem facilidade, ela conhece as ruas, ela sabe onde conseguir as informações que ela precisa, ela sabe as gírias que ela precisa usar, ela conhece pessoas que podem levar até onde conseguir informação, tá bom? Eu dei alguns exemplos. Esses são exemplos. Liderança. A pessoa já nasce com um dom para liderar. É um talento dela. Ela nasce com esse talento e ela vai desenvolvendo ele ao longo da vida. Ela pode ir treinando esse talento e se tornando melhor nisso. Empatia. A sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Quanto mais você tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mais você consegue compreender o outro e agir a partir das atitudes dele. Então, se você tem uma empatia alta, você consegue até perceber se a pessoa está nervosa, se a pessoa está mentindo, dependendo da situação, se a pessoa está ansiosa, entendeu? Bom, agora perícias. Perícias são atividades, eu diria que coisas que você pratica, aprendeu durante a vida e que você pratica, são coisas práticas, tá? São coisas, atividades práticas, por exemplo, cavalgar, sobrevivência, adestramento. É uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Uma perícia nova que eu coloquei, adestramento. Por quê? A gente estava usando empatia com animais para domar dragões, por exemplo, para a questão para montar dragões, para a questão dos lobos gigantes e tudo. A partir de agora a gente tem uma nova perícia. Essa perícia é adestramento. Você vai usá-la para tentar... não é que você vai adestrar um dragão, mas você vai usar para poder conseguir ensinar coisas para ele depois que você tem conexão, tá? No caso do lobo, sim. A empatia com animais é usada para quê? Para você ler o animal, para você para você se qual a palavra? Para você agir antes, entendeu? Você lê o animal, você já sabe qual atitude que o animal vai tomar e você age antes que o animal tome essa atitude. Por exemplo, você está lá, tem um lobo no meio de um monte de gente, você está no meio, você está vendo aquilo acontecer. Você, com empatia com animais, você consegue perceber e antecipar, que é essa palavra, o movimento do animal. Então você sabe que o lobo vai atacar antes que as outras pessoas saibam. Portanto, provavelmente você vai ser a última pessoa a ser atacada por esse lobo, porque você consegue se pôr no lugar do
Tecnicamente você consegue entender o que o animal vai fazer ali. Tá. Pode ser usada para os dragões? Pode. Por quê? Porque te impede às vezes de morrer. Você vê a atitude que o dragão está tomando, entende isso, raciocina isso e sai de perto. Tá? Outra perícia que eu coloquei, segurança. Ela é usada para quê? Para conhecimento de sistemas de segurança. Uma pessoa até chegou para mim e falou assim, Camila, mas sistema de segurança em era medieval, tudo isso é meio complicado. Geralmente isso é uma coisa que exige um nível tecnológico, por exemplo. Uma tranca elétrica, sei lá, uma cerca elétrica, esses cofres novos e tal. Mas no nosso caso, são para serviços, por exemplo, entrar no quarto do rei, abrir um baú, coisas desse tipo, tá? E na área de conhecimentos, são coisas que a pessoa aprende de forma catedrática, tá? É como se fosse uma faculdade, são especializações que a pessoa tem ao longo da vida. Para começar, acadêmicos, seu conhecimento de leitura, tá? Cada um ponto que você coloca em um conhecimento significa um ano dedicado de estudo àquilo ali, tá? Então, se você coloca 5 de medicina, você é um médico. Você ficou 5 anos estudando medicina na era medieval. Você é um médico, tá? Se você coloca, por exemplo, 5 pontos de benefício, você é uma pessoa que tem uma faculdade em venenos. Então, você tem essa capacidade de criar venenos novos, de criar antídotos, tá? E assim por diante. Então, ali dentro de todas essas habilidades, você vai ter que escolher entre 5, 9 e 13 pontos, naquilo que você achar que tem mais conexão com o que o seu personagem será, tá? Vamos explicar cada habilidade? Não dá para explicar cada habilidade. A gente tem um manual, a gente tem o livro do jogador, e lá a gente explica direitinho como funciona cada habilidade. Eu explico, aliás. Né? A gente, porque muitas pessoas ajudam. Como que funciona cada habilidade, para que serve cada coisa. E se você tiver dúvida, a gente ajuda. Mas explicar habilidade por habilidade é um pouco complicado. Eu gosto de dar exemplos, tá? Uma coisa que eu coloquei nova, que a gente estava usando de forma diferente, que vai mudar, tá? Conhecimento entre política e heráldica. O que é heráldica? É o conhecimento dos brasões. É o conhecimento da razão por trás dos brasões. Por exemplo, o brasão da Casa Lannister é um leão dourado num campo carmesim, num campo vermelho. Por que o brasão da Casa Lannister é esse? Por que o brasão dessa casa é assim? Tá? Se a pessoa, por exemplo, tem heráldica 0, ela não conhece nenhum brasão. Então, por exemplo, se o seu personagem tem heráldica 0, ele não pode narrar que ele viu estandartes da casa do Randall chegando, da casa Dondarrion, por exemplo, chegando. Ou que ele viu estandartes da casa Bolton chegando. Por quê? Porque ele não conhece brasões. Ele pode ver um estandarte que para ele não faz diferença nenhuma. Ele não conhece. Tá? Se ele tem heráldica 1, ele conhece da casa dele e ele provavelmente conhece das casas vassalas mais próximas. Se ele tem heráldica 2, ele conhece da casa dele, de algumas vassalas ali perto, e ele conhece das casas mais importantes. Se vocês assistiram a série, e isso tem na série, vocês vão lembrar do Brandon, do Bran. Logo no começo da série, quando a Catelyn sai e vai pro vale e leva o Tyrion, aparece uma cena do mestre ensinando o Bran, né, na lição lá, e aí ele fala assim, o mestre fala assim, casa Tully, aí ele fala, uma truta num campo no fundo vermelho e azul, as palavras, aí ele fala, família de Veron, aí ele pergunta assim, é isso mesmo? Família vem em primeiro lugar? Fazendo uma alusão à mãe dele ter ido. E aí ele fala, Casa Lannister, um leão dourado no campo carmesim. Lema, os Lannister sempre pagam suas dívidas. Tem essa cena. Aí o mestre fala, não, isso é um bordão. Mas o lema é osso me rugir. Enfim. Esse conhecimento da razão dos brasões e de como funciona a heráldica em si, isso é conhecimento heráldico, tá? Agora, conhecimento político. O conhecimento político, ele entra também na parte de conhecimento de sistema político, de como que funciona
a política em outros lugares, em outros reinos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem política 4, ela sabe que quem governa Volantes é uma tríade, como que é a eleição dessa tríade, ela sabe como que funciona a eleição agora do rei, né? Nas Ilhas de Ferro, ela conhece a Assembleia dos Homens Livres, sabe como que isso funciona, ela sabe que em Iti tem um deus imperador, que existe o Purunato em Kart, mas também tem os 13, que tem uma força muito grande, né, política lá dentro, que tem os magísteres ali na região de Nir, de Lis, de Tiroshi, sabe que tem o Cielord em Bravos ou Bravos, como o pessoal fala. Então, assim, a pessoa que tem política alta, ela conhece essas coisas. A pessoa que não tem política nenhuma, ela não sabe dessas coisas. Então, ela não sabe, por exemplo, o que é a tríade de Volantes. Ela não tem essa noção, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é a respeito de ocultismo, tá? Guardem o ocultismo e os acadêmicos. Por quê? Os acadêmicos é o conhecimento de leitura que a pessoa tem durante a vida, durante um tempo, tá? Como a magia está acesa no nosso mundo, quanto mais você tem de ocultismo, mais você tem o conhecimento místico das lendas, de leituras a respeito desse mundo de magia, das lendas, das histórias, das ficções, tá? Você tem conhecimento de coisas ocultas, de coisas que são escondidas. Então, assim, para você poder ser um troca-peles, se você tem sangue dos primeiros homens, você precisa ter pelo menos 3 pontos de ocultismo. Você precisa ter acadêmicos. Você precisa ter a empatia com o animal, um raciocínio legal, tá? E aí mais pra frente eu vou falar o que mais você precisa. Para você ter visão verde, principalmente, você precisa ter ocultismo, tá? Para você montar dragão, você poder ter magia de Hlor, lá o deus, o senhor da luz, para você ser um imortal da casa dos imortais, para você ser um mago de sangue, enfim. Todas as magias que a gente tem aí dentro da mesa, você precisa ter ocultismo para poder desenvolver ela, tá? Agora eu vou parar esse vídeo e volto no próximo falando sobre antecedentes. A gente já está quase acabando, tá?